No Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, formado pela CBF Academy. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E finalmente está no ar o nosso A Saga do Hexa, programa esse que a gente vai gastar um tempinho aqui falando sobre a nossa seleção, a seleção brasileira. Acabou de acabar a data FIFA, graças a Deus, né? Para uns, para mim, inclusive, né? Não sou um dos maiores fãs, apesar de ser fã da nossa seleção, mas estou aqui para fazer um balanço do que foi essa data FIFA. Lógico que teve um muito alto, né? Um ponto muito alto contra a Coreia e um ponto muito baixo contra o Japão. Vou analisar o copo meio cheio e o copo meio vazio aqui com vocês. Vou falar sobre os jogadores convocados aqui mais no final. Depois de falar de cada jogo, vou fazer um balanço, assim, meio da minha opinião, né? Do que foi o desempenho de cada um dos jogadores, do que foram as ideias do Brasil apresentadas em ambos os jogos, né? A gente já vê um padrão muito claro sendo desenhado ali pelo nosso Carleto, nosso querido Carleto, e, inclusive, um desenho muito claro do que pode e provavelmente será a convocação da Copa do Mundo. Lógico que você pode ter lesão, você pode ter vários outros problemas, mas eu não estou aqui para prever futuro e se alguém vai se machucar ou não. Não sou analista de lesões, mas, enfim, sem mais delongas, antes de tudo, na verdade, se inscreva no nosso canal, like no vídeo, compartilhe o vídeo, por favor, para dar essa moral aqui para o trabalho, para divulgar ainda mais o trabalho aqui do que a gente está fazendo desse futebol. Hoje não tem Jaime Júnior, porque ele está tatuando, né? Nosso amigo, todas as terças-feiras desse mês, ele não vai conseguir gravar comigo, pois está gravando, o nosso rapaz está tatuando, né? E então hoje, no modo solo, inclusive se você não sabe, já tinha uma saga do Hexa a última data FIFA gravado, acabei não postando. Futuramente, se vocês tiverem interesse aí também posso vir a postar, mas nesse momento esse é o 01, primeiro programa da saga do Hexa, então sem mais enrolação, vamos ao vídeo e vamos começar falando do primeiro jogo, né, o que foi o oba-oba, né, foi o copo meio cheio, né, a parte boa dessa data FIFA. E eu até fiz um vídeo, né, inclusive me segue a nossa página lá no Instagram, tem lá no TikTok também. No TikTok ainda não postou o vídeo, mas já tem a nossa página lá, @decifrafutebol, mesma coisa, todos os arrobas são iguais, tanto no YouTube como no Instagram, como no TikTok, tudo facinho para vocês, só botar lá Decifra Futebol e já aparece, rapaziada. Eu fiz um vídeo sobre os motivos para se iludir com a seleção e eu acho que tem muito a ver com o Carlo Ancelotti nos demonstrar um padrão tático e um padrão tático legal, né, que fizesse sentido, não fosse aquele jogo moroso da seleção, né, que a gente estava tendo em outras data FIFA, um jogo meio estéreo, né, uma posse de bola muito estéreo, toca para lá, toca para cá, jogadores pouquíssimo confiantes para fazer aquilo que eles fazem nos clubes, né? Tinha muito questionamento em cima de Vini Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, foram jogadores que apresentaram a melhora nessa data FIFA agora, por exemplo, e não vinham rendendo o que renderam nessa data FIFA, né? Com outros técnicos. Eu acho que muito, lógico que você tem a parte individual dos jogadores, a culpa é de cada um ali, né? Às vezes sentir a pressão, né? Porque jogar pela seleção é pressão, não tem jeito. E é pressão da mídia, é pressão da torcida, é muita coisa envolvida, pressão que eles mesmos colocam neles, né? Então, eu acho que você tem esse fator individual, mas eu acho que no aspecto coletivo tudo conspirava para que desse errado. O Brasil era um time, era um grupo extremamente disfuncional, que não tinha ideias compatíveis com aquilo que os jogadores faziam. Eu acho que o Bruno Guimarães era muito sacrificado, por exemplo, com o Dorival, jogando com ele e Gerson, né? Não que o Gerson seja ruim, mas eu acho que não faz muito sentido você colocar dois jogadores, dois volantes que são de jogar, né? O Gerson até deixando de ser volante de um tempo para cá, né? O Gerson virou um meia-direita. Então você deixava o time muito desprotegido, você exigia que, ora, fosse um que tivesse que sair da sua zona de conforto. E acho que, por exemplo, isso é só um exemplo, né? Com a volta do Casemiro, perdão, o Bruno Guimarães ele tem uma folga muito maior, né? Ele tem uma liberdade muito maior para ele poder chegar no ataque, para ele carimbar todas as bolas na saída de bola, para ele saltar para fazer uma pressão, porque sabe que vai ter um Casemiro protegendo as costas dele ali e
aquele espaço vital, né, que a gente fala, à frente dos defensores, né, o entre linhas, o Casemiro é especialista nisso, em fazer correções ali das subidas dos laterais ou eventuais situações que os zagueiros têm que cobrir os laterais, o Casemiro faz essa cobertura perfeita. Então, acho que esse é o principal legado, assim, dessa data FIFA, que já vem na esteira da última data FIFA, esses bons sinais da seleção. E falando taticamente desse jogo contra a Coreia, lógico que tem que ser levado em consideração o nível do adversário. Eu não acho a Coreia um time horroroso, mas logicamente que é muito, muito distante do nível de enfrentamento que o Brasil tem que estar pronto num cenário de Copa do Mundo, né? Tanto é que na última Copa a gente pegou a Coreia, sapecou eles, e aí perde para a Croácia nos pênaltis, tudo bem, mas perde. Então, ganhar da Coreia não quer dizer que tá tudo ótimo, mas ganhar do jeito que a gente ganhou foi um ótimo sinal, e muito por conta da pressão alta, como eu falei do vídeo que eu gravei, eu falo especificamente desses dois tópicos. A pressão, a marcação do Brasil, né? O empenho sem bola dos jogadores e o trabalho com bola, com a fluidez ofensiva que o Brasil tinha, né? De toda hora tirar a referência de marcação, com muita movimentação, muita troca de posição dos jogadores de frente. E sobre a parte da pressão alta, eu destaco também o trabalho anímico do Ancelotti em cima desses jogadores para motivar eles a falar: vocês têm que correr o tempo todo, vocês não podem parar de marcar um segundo, vocês não podem parar de incomodar o portador da bola. Eu achei que foi sensacional, falando desse jogo contra a Coreia, a partida de Matheus Cunha, Estevão e Bruno Guimarães, especialmente sem bola, mas o Vini, Rodrigo, o Casemiro, todo mundo muito comprometido com aquilo que era a ideia de jogo. E tanto é que o Brasil faz 2 gols, a parte de bolas roubadas no campo de ataque, uma do gol do Estevão, né, e a outra do segundo gol do Rodrigo, que é o Bruno Guimarães que rouba a bola. Então, a atitude dos jogadores me agradou demais, demais, demais. O Brasil fazendo a marcação ali por encaixes individuais, né? Muitas vezes, só que até nos momentos que lógico que você vai tendo muita transição ali, porque o Brasil, ele mostrou uma verticalidade muito, muito grande também, né? Foi um time que soube jogar posicional, como a gente fala, que é quando o adversário está totalmente estabelecido no campo de defesa ali, com as linhas montadas, e você está estabelecido no campo de ataque com suas linhas montadas para atacar, né? Os jogadores posicionados ali. Isso é um ataque posicional. O Brasil criou em ataque posicional, mas também foi preferencialmente, assim, eu senti que se tinha espaço, a ordem era acelera, acelera, acelera. E isso casa muito com as características de Vini Júnior, de Matheus Cunha, de Estevão, de Rodrigo, que são jogadores de 1 contra 1, de velocidade, de arrasto, que carregam bem a bola, que trocam muito bem de posição. Então, acho que sim, teve muita essa alternância ali em alguns momentos, e isso exaltou mais ainda esse comprometimento dos jogadores, porque, como eu falei, né, do quarto gol, eu lembro que o Matheus Cunha, né, ele fica indicando assim pro Estevão pressionar o portador da bola, o Estevão pressiona, força com que ele faz o passe, e o Matheus Cunha, ele foi na situação de 2 contra ele, né, e ele pressiona os dois e força o cara a fazer um passe arriscado no meio, que é quando o Bruno Guimarães recupera a bola depois, mas tudo isso foi fruto do comprometimento dos caras. O Matheus Cunha ali, cara, se na minha visão, pelo menos, ele foi o mais abaixo com bola, não que ele tenha jogado mal, né, mas entre dos quarteto ofensivo ali, ele acho que foi o mais abaixo com bola, compensou sem bola, cara, e isso é muito, muito, muito importante, e eu acho que é um ponto altíssimo. E falando da fluidez ofensiva, principalmente nesse primeiro jogo, tem muito a ver com o nosso quarteto de ataque. Cheguei a falar isso no vídeo que eu falei que eu postei para vocês. O Brasil, ele, em termos de estrutura tática, ele se monta num 3-2-5 na fase ofensiva, ali na fase de criação, porque na construção os laterais baixam, né? Você tem uma linha de 4, aí você tem uma variação de um 4-2-4 para um 4-1-2-3, que é quando um dos atacantes baixa para ser mais o meio. A gente viu o Vini fazendo isso, a gente viu o Rodrigo fazendo isso, a gente viu o Matheus Cunha fazendo isso, e é isso a fluidez ofensiva do Brasil. Em qualquer fase ofensiva, porque assim, dentro da fase ofensiva você tem saída de bola, você tem fase de criação, você tem a parte da finalização, da conclusão das jogadas. Então, em todas as fases, o Brasil conseguia tirar as referências de marcação da Coreia, né? Toda hora ali, você tinha alguém saindo da posição
e abrindo um espaço e um outro atacante atacando esse espaço. A gente viu muito isso com o Vini e o Rodrigo fazendo muito isso no primeiro jogo, né? Às vezes o Vini baixava e o Rodrigo entrava no espaço que ele deixava aberto, ou o contrário, né? O Rodrigo baixava para o Vini atacar a profundidade, ser essa flecha. Acho que isso vai ser interessante também com a volta do Rafinha para a seleção. É um cara que ele tem essa mobilidade, essa leitura de espaços muito boa também, de atacar esses espaços, né? Não só de ler o espaço, mas também atacar ele, ter a velocidade, o arranque para incomodar a defesa. E individualmente, né, assim, eu destacaria o jogo do Rodrigo. Eu acho que ele foi o melhor em campo, junto com o Vini, entre os atacantes ali. Cara, muito legal ver essa confiança que eles estavam para jogar. Acho que tem muito a ver com o Ancelotti, com certeza tem a ver com o Ancelotti, que foi o técnico que desenvolveu eles, né? Que desenvolveu o melhor de cada um. O melhor que a gente viu do Vinícius até hoje foi com o Carlo Ancelotti. O melhor que a gente viu do Rodrigo até hoje foi com o Carlo Ancelotti. Eu acho que esse entendimento que ele tem das características dele, de botar eles para jogarem próximos, né? Não o Vini numa ponta e o Rodrigo na outra, mas são jogadores que se conversam muito bem. Eu lembro que na Champions que o Real Madrid ganha, né? A última, eles ganharam 1 milhão, né? Mas na última Champions que eles ganharam, 2024, né? O Real Madrid, ele termina ali a Champions em muitos dos jogos decisivos jogando um 4-2-3-1 com o Valverde na meia direita, com o Kroos e Tchouaméni, Camavinga, né? Variava esse volante. E o Rodrigo na esquerda com o Vini centralizado, né? E o Bellingham sendo esse camisa 10. E a gente tinha muito. Você tinha hora que o Rodrigo vinha passear pelo meio, ser esse playmaker que ele faz muito bem, joga muito bem no espaço curto. O Vini, às vezes, posicionado com 9 para ser essa flecha numa transição, mas hora caindo pelo lado para partir para o mano a mano ali, em velocidade, que é a grande característica dele. E eu acho que o Ancelotti estava tentando fazer isso na seleção, tem um potencial gigantesco. Aí, entrando agora em outro nome desse ataque, o Estevão, talvez dessas últimas 2 datas FIFA, junto com o Bruno Guimarães, seja a melhor notícia da seleção. Estevão, cara, muito legal ver a confiança desse moleque, é talentosíssimo. Eu acho que ele tá à frente, claramente à frente do Luiz Henrique, na minha visão, por conta da versatilidade que ele dá justamente para o Brasil ter essa fluidez no ataque, porque aí vai uma diferença que eu vi em cada jogo ali, né, nesses 2 jogos, de quando o Luiz Henrique foi titular e quando o Estevão foi, porque o Estevão, ele pode ser um cara que tanto recebe bem aberto ali para ir para esse mano a mano, como ele pode passear por dentro, né? Inclusive, ele, até olhando o mapa de calor dele, se você tiver acesso aí, recomendo que você olhe, o mapa de calor dele do jogo contra a Coreia, você vê que ele passeia muito pelo meio do campo, né? Não necessariamente como um 10 ali, mas entre a ponta e o meio, né? Que a gente chama de meio espaço, que é ali a meia direita, mais ou menos. Ele passeava muito por ali, abrindo o corredor para o Vitinho com a lateral de apoio atacar esse espaço. Então, grande notícia. Vamos ouvir falar de Estevão aí durante muito tempo, ainda pela seleção. Matheus Cunha, eu acho que não tenha jogado no nível desses, mas eu gosto do Matheus Cunha, gostei sim da partida dele, por mais que não tenha sido brilhante. Eu acho que ele foi muito importante, principalmente para a parte tática do Brasil, e muitas vezes em puxadas de contra-ataque. Ele é muito, muito bom nesse arrasto, nessa condução de bola. Ele tem força, ele tem habilidade, o domínio orientado dele é sensacional, né? Ele consegue receber essa bola de costas, girar e já começar a progredir, né, em direção ao campo ofensivo. Ele faz isso muito bem. Aí, um jogador que eu acho que também foi vital para essa fluidez ofensiva do Brasil é o Bruno Guimarães, que é o fio condutor, foi o fio condutor desse time, né? Porque o Casemiro, ele não é esse meio de distribuição, de carimbar as bolas, de achar passes, mas que ele, lógico que não é ruim com bola, longe disso, mas não é a característica dele. E o Bruno Guimarães foi esse cara aí, e isso tem muito o dedo do Ancelotti, de perceber que ele não estava sendo utilizado da maneira que ele deveria e que ele rende melhor. Isso talvez estivesse abaixando a confiança dele e ele estava jogando mal. Com o Ancelotti, o que é que ele percebe? No Newcastle, ele joga numa trinca de meio, né? Só que o melhor momento dele pelo Newcastle foi justamente quando o Tonali volta lá da suspensão dele para ser esse primeiro volante e aí dá liberdade para ele sair mais pro jogo.
E então isso acontece na seleção, você coloca um cara mais ali, primeiro volante para liberar ele para jogar, e ele apresenta o melhor nível dele, assistência nos 2 jogos, fora o trabalho sem bola, trabalho de pressão, triangulação ali pelo lado direito. Eu lembro que na outra data FIFA isso ficou muito claro, né? O Brasil, por não ter Rodrigo, por não ter Vini, lógico que pendeu mais para o lado direito ali com o Estevão, com o Bruno Guimarães e com o Wesley. Eu lembro que contra o Chile isso ocorreu muito, essa triangulação pelo lado direito. E muito porque o Bruno Guimarães é esse cara, né, da iniciativa que vem, toca em mim, chama a bola, e carimba, e vira jogo, e chega na frente, e o time perdeu a bola e ele morde para recuperar. Eu gosto muito do Bruno Guimarães. Então, assim, copo meio cheio, o Brasil hoje tem uma identidade de jogo. O Brasil hoje tem princípios de jogo, tem ideias, tem os seus dogmas ali, pressão alta, movimentação quando tem a bola, e acima de tudo, a atitude dos jogadores, seja na hora de atacar, para você ter essa personalidade, você ter essa, essa liberdade de arriscar um drible e a atitude para quando você perder a bola, todo mundo falar: a gente tem que recuperar essa bola o mais rápido possível. E quanto mais longe você recuperar ela do seu gol, melhor. E foi isso que o Brasil fez muito bem contra a Coreia. Mas agora, falando do copo meio vazio, vamos falar desse jogo contra o Japão, que eu nem acho que foi 100% de se jogar fora. Falando do primeiro tempo, né, como eu não tinha falado desse jogo especificamente, vou falar um pouquinho taticamente dele, né, que o Brasil ele começou um pouquinho diferente, ele não atacava necessariamente naquele 3-2-5 que o Brasil fez contra o Chile e fez contra a Coreia, por exemplo. O Brasil ele atacava num 4-1-2-3. Então, assim, era claramente, né, um 4-3-3. Eu falo 4-1-2-3 porque o Casemiro ele ficava um pouquinho mais, enquanto Paquetá e Bruno Guimarães ficavam um pouquinho mais à frente ali, né, mais alinhados, encostando nos homens de frente, fazendo com que a gente mantivesse essa linha de 5. Só que ao invés de ter uma linha de 5 com lateral chegando, você tinha uma linha de 5 com os 2 meias chegando, apoiando os 3 atacantes ali. E eu não gostei muito no início, né? Eu senti os 2 laterais ali tendo que ficar mais presos, né? Eles mais apoiavam quando a bola estava no lado deles, mas não era com aquela agressividade toda que eu acho que seria o ideal e que poderia ser o ideal tanto para você explorar melhor o Carlos Augusto e o próprio PH, porque, assim, acho que o PH até menos, porque o PH eu acho que ele faz esse vai e volta melhor, né? Por conta da capacidade física dele e de marcação, que eu acho que é melhor do Carlos Augusto. Mas o Carlos Augusto, que é um ala, que era um ponta no início da carreira, que virou um ala, e ele se destaca na Inter de Milão jogando de ala, né? Porque ele tem uma proteção ali atrás dele para ele ter liberdade para atacar. E, e eu acho que isso prejudicou o jogo dele, e até porque eu nem convocaria o Carlos Augusto, porque se não vai jogar com linha de 3, para mim não faz sentido jogar com o Carlos Augusto numa linha de 4 ali como lateral esquerdo. Então, já não gostei tanto dessas escolhas. E o Brasil ele se via ali numa teia de aranha ali do Japão, que fez um jogo muito obediente, taticamente, principalmente sem bola. O Japão ele se montava ali no 5-2-3 ali quando ia marcar a saída de bola, mas quando baixava o bloco virava um 5-4-1. E essa linha de 4, né, essa segunda linha, ela era muito compacta, né? Você tinha uma linha de 5 atrás para matar a amplitude do Brasil, com os 2 pontos, Luiz Henrique e Martinelli, ficavam muito espetados. E você tinha até a tentativa de movimentação, só que eram movimentações mais previsíveis ali no início do jogo, né? O Bruno Guimarães não é o jeito que eu mais gosto dele, ele mais à frente, tendo que receber essa bola de costas ali para um zagueiro físico, dando trombada nele. Ele não é esse cara que vai receber essa bola, vai dar um giro para cima do cara e vai achar um passe ou uma finalização. Ele é um cara que tem que pegar essa bola mais atrás ali, de frente para o jogo. E foi a partir dessa mudança, né, do Bruno Guimarães justamente vir descer mais para receber essa bola de frente, que o Brasil começou a criar mais, tanto que foi assim que saiu o primeiro gol. O Brasil ele para, né, de ficar fazendo esse toca para um lado, aí tenta ali com o meia não consegue girar para cima dos defensores, até porque quando essa bola entrava no meio, o Japão ele mordia muito, ele como ele estava bem compacto, igual eu falei, essa linha de 4, essa bola entrava ali no meio para Paquetá, Bruno Guimarães ou Cunha descendo,
ou Cunha não, né, perdão, o Vini Júnior descendo ali, às vezes até o Martinelli fazia esse movimento. Essa bola entrava ali, então você tinha uma linha de 5 ali protegendo, né, a área, e muitas vezes você tendo liberdade para os zagueiros eles saírem para pressionar esse jogador que recebe a bola, e além dessa linha de 5 você tinha uma linha de 4 muito compacta para sufocar esses caras quando essa bola entrasse ali. E esse cenário começa a mudar quando o Brasil começa a liberar principalmente o PH ali no primeiro tempo, pelo lado direito, e aí o Bruno Guimarães, já que o PH ele sobe, né? O Bruno Guimarães ele desce para receber essa bola de frente. E aí que o jogo ele meio que dá uma destravada para o Brasil. O Brasil ele começa a envolver mais o adversário, porque você tem um casamento de características que faz muito mais sentido na minha visão. O PH com jogador de força, de velocidade, atacando a última linha, incomodando ela em velocidade, e o Bruno Guimarães que é um cara de passe, de distribuição de jogo, de frente já para o jogo para achar esses passes. Sai assim o primeiro gol, o segundo gol é uma ideia muito parecida, só que do outro lado do campo, e o Paquetá sendo esse Bruno Guimarães, né, ali pelo lado esquerdo, inclusive Paquetá para mim tem que estar na Copa do Mundo, gosto demais dele, sempre joga bem pela seleção, versátil, faz mais de uma posição, sou fã do Lucas Paquetá. E aí acaba o primeiro tempo, né, e aí que acaba o jogo pro Brasil, e que vem o alerta vermelho dessa eliminatória. Eu já adianto para vocês que eu acho que não é para se desesperar. Eu acho que tinha muito a ver com testes. A gente tem que levar em consideração que o Brasil ele poupou os jogadores, né? E não só poupou, mas acho que testou, né, outras opções. Eu lembro de ter falado num vídeo que eu gravei e não postei, né? Da última data FIFA, que achei que a última data FIFA foi muito tipo assim. Eu acho que para o Ancelotti ganhar a torcida, mas também para fazer alguns testes, perceber com quem que ele pode contar, com quem que ele não podia contar, quem que merecia ter mais uma chance, se ainda não fosse uma unanimidade ali na seleção. E nessa partida a gente ficou claro para a gente algumas coisas, como, por exemplo, a parte anímica desse 11 que jogou contra o Japão. Porque fica muito claro, eu acho que não é nenhuma. Eu nem vou entrar na questão tática aqui, porque eu sempre tento falar mais de tática, que eu acho que é a faceta mais importante, né? Porque todas as outras elas giram em torno dessa. Por exemplo, pô, por que você tem que estar bem fisicamente para você correr o jogo todo? Para pressionar. E pressionar o adversário no campo de defesa deles é uma ordem tática, né? É uma ideia tática, né? Então, é, o, eu acho que a parte tática, que é a que eu mais gosto, é a mais importante, técnica também. Mas, nesse jogo, a gente tem que lembrar, cara. O futebol é feito de técnica, tática, físico e mental. E, especialmente o mental, foi um alerta vermelho pra gente. Claramente, o Brasil sente muito, mas muito, mas muito depois da falha do Fabrício Bruno do primeiro gol. Eu acho que o fato de ter sido uma falha individual ali e gritante, né? Assim, você vê que ele tenta dar o passe, ele dá uma hesitada, e é essa hesitada que faz ele perder a passada e errar o passe. E depois dali foi tudo ladeira abaixo. O Brasil não conseguiu controlar o jogo em nenhum momento mais. O Brasil não conseguiu, ou se conseguiu, foi pouquíssimas vezes perigoso, e acho que mais no final ali, quando o Japão já tinha vantagem e baixou o bloco de marcação já, né? Claramente querendo só segurar o resultado ali. E assim, alguns alertas, assim, como por exemplo, Carlos Augusto, igual eu falei, eu não acho um jogador péssimo. Eu acho que ele é um jogador que funciona muito bem numa linha de 3 ali na Inter de Milão. Porque é uma linha de 3 que dá muita proteção para eles. Para ele, perdão. Mas a linha de 4 já não faz tanto sentido. A gente cansou de ver hoje bola nas costas dele. Se eu não me engano, o segundo gol, né, que é o gol contra do Fabrício Bruno, é uma bola nas costas dele. Então, assim, Carlos Augusto não jogou bem. Fabrício Bruno, muito menos. O Hugo Souza passou uma insegurança danada, e eu acho que isso era o principal dúvida em cima do Hugo Souza na seleção brasileira, que eu acho que é a parte anímica, né? A parte mental dele, porque eu acho que esse sempre foi o principal questionamento em volta dele, porque qualidade ninguém nega que ele tem.
Ele é um goleiro sensacional, ele tem uma envergadura impressionante, uma explosão física, ele é muito bom em pênalti. Cara, ele é muito, muito, muito bom goleiro tecnicamente. Mas só que, igual eu falei, futebol não é só técnica, não é só tática, não é só físico, futebol é mental. E, e isso é muito, muito importante da gente entender, porque Croácia, 2022. Por que a gente perdeu? Eu acho que assim, tem todo um contexto ali de uma teia de aranha, ali, de um nó tático que a Croácia deu na gente durante ali boa parte do jogo ali, até a prorrogação, acho que assim, os 90 minutos, estrategicamente, quem venceu a batalha ali, né, o de xadrez, foi a Croácia, na minha visão, mas por que que o Brasil é eliminado? Por conta da parte anímica. O Brasil, ele não soube lidar com a situação ali que o jogo propunha para ele, deixou empatar o jogo, e ali, depois do empate, o Brasil desmorona psicologicamente, assim, acho que poucas pessoas tinham esperança da gente vencer esse jogo depois de tomar um empate do jeito que foi. E é por isso que é muito importante a gente ter esses sinais de que mentalmente a gente está pronto. Lógico que, igual eu falei, eu não acho que o Carlos Augusto vai para a Copa, eu não acho que o Fabrício Bruno vai para a Copa, até o próprio Beraldo eu acho que assim, tem chances dele não ir, né? E acho que chances bem remotas. O PH, assim, que da linha defensiva foi o melhor, né? Inclusive, é muito, muito, muito legal o que acontece com o PH, né? Eu, assim, eu já defendi ele muitas vezes, né? Mas nunca imaginei que fosse um jogador para ir para a seleção. E eu acho que ele até começa um pouquinho nervoso, mas à medida que ele vai. Inclusive, o próprio Ancelotti, né, vai soltando ele mais para o jogo, ele vai ganhando mais confiança e defensivamente ele foi bem. Eu vi uma galera falando que ele falha ali no segundo gol, o gol contra do Fabrício Bruno, eu acho que não falhou. E então, assim, se serve de consolo, assim, desses testes que o Brasil fez no segundo jogo, o PH foi a surpresa mais grata, se coloca ali na briga, não tem jeito. Do lateral direito a gente não tá bem servido, assim como já esteve antes ou como algumas outras seleções, apesar de que a lateral direita ela nem tá num momento de tanta alta no futebol mundial, mas mas o PH se coloca na disputa, eu acho que Wesley e Wanderson estão à frente, e aí você tem o Vitinho, o PH ali, então assim, se alguém dá um mole ali e o PH se mantém num bom nível, pode ser que ele vá, às vezes alguém se machuca, ele pode ir, como foi no caso dessa convocação, aproveitou a chance que ele teve, e da linha defensiva, para mim, foi o melhor. O Beraldo, por exemplo, que eu gosto, acho um bom jogador, acho um jogador interessante, porque é, ter ele significa que você, além de ter um zagueiro, você pode ter um lateral ali que mais defensivo, né, um lateral esquerdo, e o Brasil, por exemplo, nesse 3-2-5 que a gente fez contra a Coreia, o Brasil fez isso, né, com o Douglas Santos, segurando ali como um terceiro zagueiro muitas vezes. O Beraldo pode ser esse cara, um cara polivalente, né? Então, eu acho que ele é um que não dá para descartar, mas eu acho que é uma partida abaixo dele também. Richarlison não entrou bem. O Luiz Henrique, eu acho que ele fez uma partida bem fraca, bem fraca. Faltou muito dele nesse 1 contra 1 ali, de receber na ponta e partir para cima. Teve até o gol ali do Matheus Cunha, né, que foi anulado, mas que foi, acho que o único lance na partida que eu lembro dele vencer um mano a mano e conseguir criar uma jogada a partir disso. Só que ele mesmo faz com que o gol fosse anulado porque ele cochila ali, ele tá completamente desatento no momento ali e dormindo na banheira. Aí ele recebe a bola impedido, faz a jogada que foi boa, faz o passe que foi bom, mas é anulado por conta da desatenção dele. Então sentiu o Luiz Henrique bem abaixo, apesar de que esse aí, por conta da última data FIFA, principalmente, tem crédito e acho que vai voltar a ter chance. E eu, se tivesse que chutar, acho que o Luiz Henrique sim vai para a Copa. E ainda mais porque, tirando esse jogo, ele sempre se mostrou um cara que lida bem com esses cenários de pressão, né? Falei do Hugo também, né? Acho que o Hugo diminui legal as chances dele de estar na Copa ali. Acho que se ele fosse, seria como um terceiro goleiro. Agora eu já acho difícil. Por mais que muitos questionem o Alisson, eu acho que não existe questionamento de que o Alisson tem que ser o titular da seleção. Ah, mas ele não faz milagre em Copa, ele não pega pênalti. Gente, ele é o melhor goleiro que a gente tem hoje e ainda é, sim, um dos melhores goleiros do futebol mundial. Se você assiste os jogos, você sabe do que eu tô falando, né? Que mais aqui eu tenho para falar desse jogo?
além da parte anímica, o Richarlison não entrou bem também, eu acho que eu não levaria mais o Richarlison, eu fiquei um pouco incomodado que o Igor Jesus, nesse jogo, não recebeu um tempo maior de jogo, eu hoje em dia prefiro o Igor Jesus do que o Richarlison, e acho que ele vem numa sequência boa, apesar do bom início de temporada do Richarlison, eu acho que o Igor Jesus ele merece mais nesse momento, e eu acho que faz muito mais sentido você testar um cara que ainda não teve a oportunidade do que um cara que já teve suas oportunidades e não vem justificando porque está na seleção ainda, né? Na minha visão. Que mais temos para falar desse jogo? Basicamente, acho que foi isso. Acho que foi isso. Acho que o Brasil demonstrou no primeiro tempo uma maturidade muito legal e assim, e a diferença de você ter um técnico de outro patamar como é Carlo Ancelotti, um dos melhores da história, se não o melhor, né? Para você pode ser que sim, né? Em termos de títulos, ele se coloca na briga tranquilamente, né? Mas muito legal ver que o Brasil começa o jogo ali meio assim, né? Marromeno, entende o que o Japão estava fazendo, se ajusta e sem precisar fazer substituições, se ajusta ali com o que você tinha escalado, o que mostra a ideia do Ancelotti de ter um time bem versátil, né, de jogadores versáteis que você pode variar desenhos conforme as partidas, né, o Ancelotti sempre teve essa característica meio camaleônica durante a carreira dele, de ser um cara que sempre se adapta aos jogadores que tem e sempre entende muito bem as peças que ele tem e sempre se adapta ao adversário, né, como eu falei na Champions que ele ganha com o Real, ele fez muito isso durante toda a competição, então acho que esse ponto ali no primeiro tempo foi legal, apesar de não ter sido lá uma grande exibição do Brasil, mas o Japão é um time complicado, inclusive, né, primeira vez na história que o Brasil perde para o Japão, e da forma que foi doloroso, né, e aí, como eu falei, o copo meio vazio, a parte anímica, o Brasil desmorona depois da falha do Fabrício Bruno no primeiro gol. O Brasil não teve força mental para se recompor e pelo menos ali segurar um 2-1 ou um 2-2 ou ter a força para ir buscar o resultado ali depois que o Japão virou ou quando o Japão empata. Então, assim, resumindo, eu não acho que é para desespero. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode tirar. E até na parte ruim, a gente pode tirar coisas boas, no sentido de a gente tá entendendo quem que, por mais que seja em cima da hora, né? Isso seja fruto de uma organização, né? De um planejamento péssimo da CBF durante todo esse tempo, que botou Diniz, aí botou Dorival, aí teve o outro fera lá que eu esqueci o nome, fugiu o nome agora aqui que também incomodou na seleção. Então, assim, a gente já teve 3 técnicos nesse ciclo antes do Ancelotti. Então, a gente não teve legado nenhum pro Ancelotti. O Ancelotti meio que tá fazendo essa força-tarefa de ir ver jogo ali, outro jogo lá, e convoca um, e toda convocação ele tenta variar sempre, dar chance para todo mundo para testar e entender o que ele tem na mão e meio que, do jeito que dá, montar ali um grupo de jogadores, um grupo coeso, né, de jogadores para a Copa do Mundo. Então eu acho que a gente pode tentar olhar por esse lado, né, do copo meio cheio ali de que, pelo menos notamos qual foi quais são os jogadores que nós podemos contar e aqueles que não podemos contar. Então agora só para concluir, rapaziada, quero passar aqui só para fazer um balanço aqui da convocação em si, né? Da nota que eu daria. Não a nota, né? Mas se tá aprovado, se tá em análise ou reprovado. Eu vou tentar usar esses critérios aqui. Começando pelos goleiros. Bento. Sabe, eu acho que assim, eu acho que o Bento inevitavelmente vai para a Copa. Eu acho que ele já está aprovado internamente ali, como quem viu os jogos, né? Acho que não foi lá muito acionado e não foi brilhante, mas também não comprometeu, então beleza, né? Eu diria ali que tá na média ali o Bento. O Ederson, eu acho que com as opções que a gente tem, ele pode ser uma opção interessante sim, por mais que eu não convocaria mais o Ederson, eu apostaria. Eu fazendo uma crítica a mim mesmo. E eu falei, eu convocaria o Hugo Souza ou o Brazão, porque para mim o Brasil tinha que convocar um goleiro novo, como esse terceiro goleiro, para você preparar já para futuros ciclos de Copa do Mundo, né?
Você preparar ele nesse ambiente de seleção para ele se ambientando melhor, a gente sabe como isso é importante, ainda mais na posição de terceiro goleiro ali, que, que é inevitavelmente um jogador que vai jogar menos, né? Então, o Bento, eu diria que tá aprovado, mais por uma sensação ali do que necessariamente pelo desempenho. O Ederson, eu acho que está em observação ainda, eu não cravaria o Ederson na próxima convocação ou na Copa do Mundo, e o Hugo Souza, eu acho que, sinceramente, depois desse jogo, eu acho que, pelo menos para esse ciclo de Copa do Mundo, o Hugo Souza está reprovado depois desse teste, ainda mais que recebeu a chance de jogar como titular e não foi bem. Foi um desses que demonstrou uma insegurança ali e sentiu o golpe emocionalmente falando, né? E agora para os laterais, Caio Henrique, não tenho muito o que falar, gosto muito do jogador, mas não tenho o que falar, então diria que ele está em observação. Carlos Augusto, se não for em linha de três, eu não acho que faz sentido, eu acho que tem outros na frente dele, então para mim, reprovado. Douglas Santos, aprovadíssimo, calando a boca de todo mundo, porque, honestamente, eu não acompanhava lá muito o Douglas Santos ali na Liga Russa, gente, não sou o maior fã da Liga Russa. Então, eu tinha achado estranho, assim, um cara de mais de 30 anos, que estava um tempo sumido, e fiquei, pô, Douglas Santos? Mas, pô, ele foi muito bem nos jogos que ele jogou, ele foi muito bem contra o Chile na última data FIFA, ele foi muito bem contra a Coreia, gostei muito dele, para mim tá aprovadíssimo. Aí, Vitinho, eu acho. Eu daria a mesma nota para os outros dois laterais, para Vitinho e PH, que seria em. Não é nem uma nota, né? É um status, que é em observação. Eu acho que assim, o Vitinho não foi mal contra a Coreia, não foi espetacular. O PH, para mim, foi bem, principalmente no primeiro tempo, aí no segundo tempo, eu acho que foi meio refém de um contexto coletivo. Mas são dois laterais que me agradam, diferentes ali. Me agrada assim, lógico que não é o ideal, mas para o que a gente tem, me agradam. Como eu falei, acho que Wanderson e Wesley estão à frente. Mas eles ficam em observação aí. Se pintar uma vaguinha, um dos dois pode roubar aí facilmente essa vaga. Zagueiros, Éder Militão, eu acho que aí, assim, não é nem pelo que jogou pela seleção, apesar de ter jogado bem contra a Coreia, e pelo que a gente sabe que o Militão joga, mas esteja voltando de duas lesões seríssimas de joelho. Eu diria que ele está aprovado, tem a confiança do Ancelotti e outra, já se provou num alto nível mais uma vez. Gabriel Magalhães, aprovado, mais uma data FIFA bem segura dele, jogador, talvez hoje o melhor zagueiro brasileiro no mundo ali, junto com o Marquinhos, na minha visão. Então, o Gabriel Magalhães, para mim, já está na Copa do Mundo, claramente, diferentemente do próximo nome, que é Fabrício Bruno, e esse eu acho que se complicou. Esse aí eu acho que reprovou legal, acho que foi o principal. Foi o elo fraco da seleção, infelizmente, né? Lógico que eu tento olhar sempre pro lado do jogador, pô, cara, ver ele chorando ali depois é complicado, porque você pensa no lado do jogador, é muita pressão em cima dele, mas infelizmente foi reprovado no teste, ainda mais pela quantidade de opções que a gente tem nesse setor. Marquinhos, tem, sei lá, o Bremer aí voltando de lesão, eventualmente. Você vai ter um Léo Ortiz, você tem o próprio Thiago Silva, que eu acho que não precisa ser descartado da seleção ali, ainda mais como uma quarta opção ali para a zaga. Eu não vejo problema algum em cogitar o Thiago Silva na seleção. Então, por último, o Beraldo, esse eu coloco em observação ali ainda, mas depois dessa data FIFA ele tá mais para menos do que para mais, sabe? Ele tá mais para um reprovado do que para um aprovado, mas ainda eu acho que em observação o nosso querido Beraldo, né? Porque eu não acho que ele foi tão mal, por exemplo, como o Fabrício Bruno, mas ele também não foi bem. Indo para os meias, André, nem jogou, mas para mim, aí eu vou falar a opinião própria. Eu acho que o André tá aprovado. Eu acho que claramente ele é o melhor jogador que a gente tem para ser reserva do Casemiro nesse primeiro volante. Para mim, tem que começar a ser preparado para, no próximo ciclo de Copa do Mundo, ser ele, o nosso camisa 5. Eu acho que, como camisa 5, ele é o melhor que nós temos. Eu gosto muito, muito do André. Jogador que tem capacidade física para combater, para roubar a bola, tem noção de posicionamento e outra, muita qualidade para sair jogando. Eu gosto muito do André, apesar de não ter recebido muitas chances. Então, assim, se fosse falar pelo desempenho pela seleção nessa data FIFA, em observação, na minha visão, ele já está aprovado.
Próximo nome, Bruno Guimarães. Esse aqui eu não preciso nem falar. É o maior crescimento na mão do Ancelotti, é ele. Então, aprovadíssimo. Bruno Guimarães já está na Copa do Mundo e já afirmo, se não machucar, se não acontecer uma catástrofe, Bruno Guimarães vai ser o nosso titular. Ao lado dele, Casemiro, que também está aprovado, muito por conta da confiança que o Ancelotti tem nele, muito por conta da confiança que ele passa para os outros jogadores, pela experiência dele. Dispensa comentários, também não vou gastar muito tempo falando sobre Casemiro, né? Porque é chovendo molhado. Próximo nome, João Gomes. Jogou. Eu nem lembro se ele entrou, cara. Eu acho que o João Gomes nem chegou a jogar, mas o. Pelo menos não que eu esteja lembrando agora, posso estar enganado, vou conferir aqui. Mas o João Gomes, eu gosto dele, cara. Eu acho um bom jogador. Eu acho um jogador de uma característica um pouquinho diferente, né? Eu acho que ele é um segundo homem de meio campo, só que ele é mais esse box-to-box, um cara muito, de muita recuperação de bola. Acabei de conferir aqui, não, nem entrou em nenhum dos jogos, como eu tinha imaginado. Em observação, né? Porque ele, o que ele tinha para apresentar, ele apresentou no treino. Eu não sei como é que ele desempenhou no jogo. Mas eu gosto dele, eu acho que tem chance para ele. Diferente do próximo, que, pô, sinceramente, e eu gosto do Joelinton pelo Newcastle, deixando claro, mas pela seleção, cara, não. Esse eu até esqueci de falar na análise, foi outro que não entrou bem, não. E não é a primeira vez, né? Na outra data FIFA que ele tinha jogado, se eu não me engano, contra a Colômbia, que ele até sai machucado, foi bem mal o Joelinton e de novo não entrou bem. Eu até entendi a entrada dele ali no momento que o Brasil tivesse ali perdendo um pouco do domínio do jogo para você dar uma oxigenada no meio e ganhar um ritmo de pressão diferente. Joelinton, para mim, reprovado, cara, assim, eu acho que é uma posição que a gente tem outras opções, como o próprio João Gomes, igual eu falei, tiveram nomes que ficaram fora, você vai ter um Gerson, por exemplo, outros nomes aí que tu for pensar, um Andreas Pereira, uma, esses jogadores todos de características diferentes, mas para mim reprovado o Joelinton e Paquetá aprovado muito pelo que faz pela seleção ali, pelo que joga pela seleção, pela qualidade que tem, pela polivalência dele, a versatilidade dele. Gosto muito do Paquetá, para mim aprovado. Pode-se dizer ali que, pelo menos no primeiro tempo, foi um dos pontos positivos do Brasil. Uma belíssima assistência para o Martinelli. Então, Paquetá, para mim, também já está na Copa. E agora indo para os atacantes, que é onde a gente tem, acho que várias certezas aqui. E eu já vou listar aqui 3 caras aqui. Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses 3 tá mantendo discussão, não tem o que cogitar, além de estarem na Copa, para mim, são titulares. Muito por conta dessa mobilidade que eles dão ao time, dessa versatilidade de poder descer para armar jogo, de cair pelo meio, mas de receber a bola na ponta e ter um contra um, de ter finalização e de ter passe. Os 3, para mim, mais do que aprovados. Se tivesse uma categoria acima de aprovados ali, cadeira cativa, são eles. Martinelli, esse se coloca muito, muito forte na briga ali, depois dessa data FIFA. Eu acho que ele ainda está em observação, mas eu acho que é um momento muito legal do Martinelli, que para mim é um jogador que eu já estava meio descrente em relação a ele, muito por achar que ele tinha dado uma estagnada no desenvolvimento dele, muito por conta da conclusão, da tomada de decisão ali. Eu acho que o Martinelli é um cara que finalizava muito mal e muitas vezes tomava uma decisão ruim na hora de concluir a jogada, ali na hora de finalizar ele tocava, ou tentava um drible a mais, ou na hora de tentar um passe ele finalizava e finalizava mal. E ele fazendo gols pelo Arsenal, fez gol na Champions, fez gol contra o City, golaço inclusive, fez gol de novo nessa data FIFA. Então, o Martinelli eu acho que está em observação, mas ganhou alguns pontinhos aí. Igor Jesus em observação também. Esse eu também não tenho muito o que falar, porque não vi jogar, mas eu acho que tem que estar em observação, porque eu acho que o momento é bom e é uma característica, é um 9 que a gente não tem. Luiz Henrique em observação, mas eu acho que se eu tivesse que chutar agora, eu acho que ele está aprovado, mas eu não gostei tanto dessa data FIFA dele em específico, diferente da outra que foi excepcional. Essa já não foi tão legal, então por isso que eu colocaria em observação, mas crendo que ele deve sim ir à Copa. Matheus Cunha, se eu tivesse que chutar, vai à Copa também, mas
em observação. Assim, analisando a realidade dos fatos, em observação. Assim, não dá para descartar o Matheus Cunha ainda. É um jogador que pode ser um falso 9, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar como um 10. É uma característica legal também, assim, esse playmaker ali, que joga atrás do centroavante. É um cara que a gente não tem, e o Matheus Cunha pode ser esse jogador, então eu acho que tem ótimas chances dele para a Copa. Então, diria observação. E para finalizar aqui a lista como um todo, Richarlison. E o Richarlison, cara, para mim, eu acho que ele não tá reprovado, porque o Ancelotti parece que gosta dele, né? Mas para mim o Richarlison tá reprovado, cara. Assim, o início dele é bom, mas eu acho uma loucura sem tamanho o Endrick não está tendo oportunidades. Assim, a gente já sabe como o Richarlison está jogando. E outra, gente, vamos analisar a realidade. O Richarlison joga no Tottenham. O Endrick disputa posição com o Mbappé, com o Rodrigo, com Vinícius Júnior, com Arda Güler. Tipo, eu falo assim, Arda Güler e Rodrigo, Vinícius, porque o Endrick pode jogar pelo lado do campo, especificamente ali pelo lado direito, ou como 9, ou como um segundo atacante, talvez. Mas eu acho uma doideira não estar utilizando o Endrick pela idade, pelo potencial e pelo que já mostrou pela seleção, apesar da Copa América dele não ter sido das melhores, é muito novo ainda para ter qualquer veredito. Então, para mim, cara, não dá o Richarlison mais. Eu não consigo mais, assim, achar que tem uma perspectiva dele. Não, ele vai melhorar, ele vai voltar a ser aquele Richarlison que ele foi ali na fase de grupos da Copa de 22. Não é um jogador que pessoalmente me agrade tanto. Eu acho um cara bom, assim, né? Mas não é ruim, lógico que não. Ninguém joga no Tottenham sendo ruim, gente. Ninguém joga na Premier League aí por. Ele tá uma cota já desde 2017, ali, se eu não me engano, na Premier League. Nem joga tanto tempo assim na Premier League, ainda mais um time de ali, pelo menos, não sei se da primeira prateleira ali, mais segunda prateleira, terceira, à toa, mas não me agrada, não me agrada. Então, sobre a convocação foi isso, e sobre essa data FIFA também foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando para vocês que a Saga do X é um programa sazonal, ele é sempre que tem data FIFA, tem programa. Então, nessa mesma data, semana que vem, imagino que esse vídeo será lançado na quarta-feira, dia 15. Eu vou tentar lançar ele dia 14, agora na terça, né, já no mesmo dia do Jogo do Brasil. Estou gravando na terça, inclusive, mas não tenho certeza se vou conseguir. Mas para deixar claro para vocês, nossos 3 programas fixos são o Tabelando Ideias, que fala sobre o futebol brasileiro, o Só Se Fala Nisso, que é o programa ali da fofoca da semana, do assunto mais comentado no futebol, seja brasileiro, seja mundial, seja de seleções, e o nosso Tabelando Ideias na Europa, que é o spin-off do nosso Tabelando Ideias, só que sobre futebol europeu, para você que curte Premier League, La Liga, Champions League, principalmente, e principalmente falar sobre os gigantes da Europa. Fiquem ligados, porque temos programas sobre isso também. Então, se inscrevam no canal, sininho da notificação para não perder os vídeos, deixando claro para vocês que essa é a grade fixa, mas eu sempre vou estar postando análise tática para vocês, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu não coloco um número ali fixo, porque às vezes ali eu quero fazer 2 uma semana, 3 uma outra semana, às vezes em alguma outra semana eu só consigo fazer uma, mas pelo menos uma análise tática por semana vai ter aí para vocês. Rapaziada, o ideal é sempre ali depois da rodada ali de quarta, fazer uma ali, no final de semana ali na segunda-feira soltar outra. Então, no mais é isso, rapaziada. Já tava esquecendo, sigam o arroba do Decifra Futebol no Instagram. Sigam o arroba do Decifra Futebol no Instagram. Já está no ar, depois de eu enrolar vocês um tempão. Ele finalmente já está disponível, já tem vídeo lá. Essa semana ali, acho que na quinta-feira já sai outro Rios para vocês de análise tática, naquele esquema massa. Vamos começar a postar trend lá depois, quando foi pegando o ritmo da parada mesmo. Então, é isso. Deixem o like, compartilhem o vídeo, comentem a opinião de vocês e tamo junto.